Quando a gente fala que esse negócio de sola escritura não dá certo, tá aí a prova. Olha como eles discutem, cada um defendendo a sua tese, quase batendo em cima da Bíblia, mas não se entendem. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao canal Católico em Reabilitação. Me chamo Michel e aqui no canal eu busco compartilhar com vocês tudo aquilo que eu venho aprendendo sobre a nossa fé católica. A intenção não é tornar ninguém teólogo, até porque eu também não sou, mas é justamente mostrar que não precisa disso para ter segurança na nossa fé e saber defendê-la sempre que necessário. Perceberam que eu mudei a forma de começar o vídeo? Pois é, porque eu me dei conta que eu já publiquei mais de 20 vídeos aqui no canal e eu nunca disse meu nome. Fica meio estranho, não fica? As pessoas assistem os meus vídeos, mas nem sabem quem eu sou. E qual a melhor maneira de a gente começar uma amizade do que se apresentando? Então, muito prazer, eu sou o Michel. Outro detalhe é também deixar bem claro qual é o intuito do canal. Porque eu percebi que ao apresentar os meus vídeos, a impressão que dava é que eu dominava o assunto em questão. E não é verdade. Tudo que eu falo aqui, eu tive que pesquisar antes. Buscar o máximo de informação possível sobre qual a visão da igreja em determinado tema. Então não se trata de uma opinião pessoal. Claro que eu posso dar um pitaco ou outro, mas a intenção prioritária é sobretudo entender e apresentar o que a Igreja Católica nos ensina nos mais variados assuntos. E só então eu crio um roteiro e apresento aqui para vocês. Falando nisso, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Algo que me ajuda muito nesse processo de aprendizagem são os comentários que vocês deixam aqui embaixo. Não porque gera engajamento, sim, isso ajuda também, mas cada dúvida, cada crítica, cada sugestão que eu recebo enriquece muito a nossa conversa. Como, por exemplo, hoje. O tema hoje foi sugerido por um seguidor aqui do canal que me pediu para falar sobre o arrebatamento. Eu confesso que eu não conhecia muito sobre o assunto. Eu já tinha ouvido falar, claro, mas nunca me chamou muito a atenção. Até porque não é uma doutrina católica. Então eu tive que começar praticamente do zero. E o que eu encontrei? Bom, em resumo, se trata de uma doutrina de algumas linhas protestantes que fala em um arrebatamento secreto, onde os justos vão ser arrebatados aos céus antes do período da grande tribulação que antecede o juízo final. O texto utilizado para isso é 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Depois a gente conversa melhor sobre ele. O problema é que isso colide frontalmente com aquilo que ensina a Santa Igreja Católica, porque muda toda a lógica da salvação. A Igreja Católica nos ensina que todos passarão pela morte e o juízo particular. Ali o fiel já encontra o seu destino, ele será salvo ou não. Uma vez estando salvo, ele pode ir direto para o céu ou pode haver a necessidade dele ser purificado no purgatório. A realidade do purgatório é outro problema em relação a essa doutrina do arrebatamento. Eu até vi que o Rafael Pablo fez um vídeo recente agora falando sobre purgatório, onde ele está totalmente equivocado. Basicamente ele nos acusa daquilo que ele faz. Até se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo resposta, mas eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo melhor sobre essa realidade. E eu vou deixar no final desse vídeo aqui para quem quiser assistir. É que na visão protestante, o fiel estando salvo será levado diretamente ao céu. E ponto. Mesmo carregando ainda todas as marcas da corrupção do pecado. Tudo aquilo que ele viveu ainda pulsando em sua alma, seja bom ou ruim. Mas Deus não olhará o seu pecado, somente a sua fé. E nós sabemos que não é assim. Eu não vou explicar agora toda a lógica do purgatório, mas como sabemos, o purgatório se faz necessário justamente para nos purificar, nos limpar de todas as marcas do pecado, para só assim sermos dignos de contemplar Deus face a face. Já que não existe a possibilidade de qualquer resquício de pecado se manter na presença de Deus. Pronto,
já ferrou com tudo. Como os fiéis vão ser arrebatados sem passarem pela purificação? Ah, mas existe caso de pessoas que vão direto ao céu sem passar pelo purgatório? Sim, pessoas santas. Mas como sabemos, essa não é a realidade da maioria de nós. E com isso eu já poderia acabar o vídeo por aqui. Como as pessoas serão arrebatadas de forma antecipada se a imensa maioria de nós vai precisar da purificação. Mas não vamos parar por aqui, até porque eu sei que vai vir aquele irmão protestante aqui embaixo nos comentários dizer que o purgatório não existe, que é uma invenção católica, que não tem comprovação bíblica e tal. Mas como eu coloquei lá no título do vídeo, onde eu falo sobre o purgatório, não importa se você acredita ou não, o purgatório é real. Tá, mas vamos ver o que diz 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Tudo bem, a tradução aqui nos dá a palavra arrebatamento. Tradução essa que tem a origem na Vulgata, que é a tradução feita por São Jerônimo lá no século IV e que é usada até os dias de hoje. Mas se nós pesquisarmos a tradução do original grego, a palavra usada é harpazo. Não sei se é bem assim que se pronuncia, mas ela também pode ser traduzida como pegar, levar pela força, agarrar, reivindicar para si mesmo ansiosamente e, claro, arrebatar. Só isso já poderia interferir significativamente na interpretação do texto. Mas essa nem é a questão, porque em momento algum Paulo dá a entender que haveria um arrebatamento antecipado como forma de preservar os cristãos da grande tribulação. Então vamos para aquilo que nos ensina a doutrina católica. De acordo com o que eu encontrei nas minhas pesquisas, até se vocês tiverem algo diferente, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que com certeza vai contribuir muito para a nossa conversa. Aqui Paulo escreve esta carta para consolar os tessalonicenses em sua dor pela perda de entes queridos. Como um lembrete que a morte não é o fim, mas uma passagem para a vida eterna. E que a nossa fé é um dia todos estarmos juntos, unidos na graça de Deus. A ênfase aqui está na ressurreição dos mortos, não no arrebatamento, onde ele diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, que é motivo de esperança e consolo para todos nós cristãos, pois promete a vida eterna e a união com Deus. Já a questão do arrebatamento dos vivos, como eu falei, não tem nenhuma relação com aquilo que normalmente a gente ouve por aí. Aí eles usam Apocalipse 3:10 para dizer que sim. Olha só. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação, que está para sobrevir ao mundo inteiro, para provar os habitantes da terra. Olha, eu li e reli e não encontrei nada sobre arrebatamento. Aqui, o autor sagrado está se referindo à igreja de Filadélfia, que é uma das 7 citadas no livro do Apocalipse. Momento em que Jesus diz que irá preservá-la da hora da provação. E quem ler lá vai perceber que foi a única igreja que Jesus não repreendeu por ser um exemplo de boas práticas, vamos dizer assim. Mas daí dizer que ela será arrebatada aos céus antes da grande tribulação é um salto grande. Até porque há várias outras passagens bíblicas que dizem justamente o contrário. Já que estamos falando de Apocalipse, vamos lembrar o que diz Apocalipse 7,14. Fala de uma grande multidão que são os sobreviventes da grande tribulação que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Quem seria essa grande multidão? Tá, tudo bem, aqui abre margem para a interpretação. Poderia até ser as outras 6 igrejas. Mas isso nos leva a outra pergunta. Quem é a igreja de Filadélfia nos dias de hoje?
em meio a tantas denominações que surgiram. Aqui já deu pano para manga. Mas vamos em frente. Tem também a parábola do joio e do trigo lá em Mateus 13. Talvez a passagem mais evidente que depõe contra a doutrina do pré-arrebatamento, onde o próprio Jesus nos ensina que o bem e o mal coexistirão até o tempo da colheita, ou seja, até o dia do juízo. E a própria passagem de 1 Tessalonicenses 4, que normalmente é usada para fundamentar a doutrina do arrebatamento, a Igreja Católica interpreta de uma forma diferente. Porque olha só o que diz o versículo 15, um versículo antes daqueles que nós lemos. Eis o que vos declaramos conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos não precederemos os mortos. E o que isso significa? Que primeiro haverá a ressurreição dos mortos. E aí então o texto continua dizendo que ao som da trombeta o Senhor descerá e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. E aí seremos arrebatados junto com eles e estaremos para sempre com o Senhor. Aqui uma curiosidade. Essa doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista surgiu somente no início do século XIX. Até então nunca tinha se ouvido falar dessa posição. Mas aí, nas minhas pesquisas, enquanto eu procurava entender melhor a doutrina do arrebatamento, eu encontrei um vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês. Ali eu descobri mais uma linha de pensamento em relação ao arrebatamento, que é o pós-tribulacionista. Olha só. Várias perguntas. A primeira, a primeira. A primeira é... O pós ensina que Cadê o o arrebatamento... Cadê o arrebatamento e a ressurreição? Cadê no arrebatamento? capítulo 19. Arrebatamento. Por quê? No arrebatamento, conforme Certo. Paulo disse, 1 Tessalonicenses 4, Tá. 16... A resposta é a seguinte. O Cadê arrebatamento. o versículo do arrebatamento e ressurreição no pré? Não, é isso. O senhor que tem que me provar isso. Que Não, para nós, para a igreja está vindo com ele. Que é outro problema seu aqui. Calma aí. Mas Se a igreja está está vindo com ele porque ela vindo com foi arrebatada, ele... certo? Então onde aconteceu o arrebatamento? Então, no pós. calma aí. Ela está vindo com ele porque Tá. já teve o arrebatamento e a ressurreição. Tá. Certo? Qual o texto? Dentro do Apocalipse. Pô, Apocalipse 3:10. Eu te guardarei da hora da Peraí. tribulação que há de vir sobre o Ali mundo. aconteceu o arrebatamento? Ora, se foi tirado da grande tribulação que há de cair sobre o mundo, Então, peraí. a igreja não pode mais Então, estar peraí. ali. Tanto o pastor César que Na diz capítulo carta 4, de Jesus, a igreja de Filadélfia. É Filadélfia? Não, É, Esmirna. na carta de Jesus. Não, é Filadélfia. Na não, carta é de de 3:10, Jesus, na carta de Jesus à igreja de Filadélfia, o senhor entende, o senhor advoga que ali aconteceu a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja, ali naquele momento. Não, ali é uma prova inequívoca que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, Já o senhor responde resolvemos a pergunta aqui. que o senhor mesmo fez. Não. A pergunta que o senhor mesmo fez para mim é assim, ó. Ele responde perguntando. Eu aprendi isso com Jesus Cristo. Não, responde pra mim aqui. Então, eu aprendi Se você isso- aprender essa com eu aprendi Jesus com Cristo, Jesus. tá Então, bom. vamos lá. Capítulo 19, me mostra o arrebatamento da igreja tá bom. e a ressurreição dos mortos no capítulo 19, Então, César. vamos lá. Se é um evento único. Ok, vamos lá. Vou trabalhar com o senhor aqui em Apocalipse 19 sem problema algum. Porém, eu tô te devolvendo a gentileza. Ah, tá devolvendo que você não tem Não, resposta. vou repetir o que eu disse agora. Tá. Vou trabalhar o assunto em Apocalipse 19. Tá bom. Porém, me mostra o texto onde acontece o arrebatamento barra ressurreição no pré. Tá. Aí o senhor vai lá em Apocalipse 3:10. Todo mundo sabe que ali não está falando do Bom. momento do arrebatamento nem do momento da ressurreição. Tá. Agora, porque, então pastor eu respondo César- aqui em Apocalipse 19, enquanto isso você acha o seu. Não, Vamos lá. o pastor Vamos lá. César- Não, eu vou responder agora, porque você fica parecendo, pastor Marcelo, que o senhor Você faz tá alterado, uma pergunta... César? Você tá alterado? Não, nem um pouco, só tô Você sério. tá alterado. Sério por quê? Eu também tô sério. Então pronto, então eu vou responder aqui em Apocalipse capítulo Então 19. mostra tudo pra bem? mim o arrebatamento Então, aqui vamos e lá. a ressurreição. Apocalipse 19 Mostra. Apocalipse 19 diz assim. Tá. é, Mostra pra mim. Vou poder? Sim, mostra. Então, Vamos lá. vamos lá. Vamos lá. Enquanto eu mostro aqui, o senhor acha o seu. Vamos lá. Sabe o que mais me chamou a atenção no vídeo? Não foi nem o assunto, mas a discussão. Quando a gente fala que esse negócio de sola escritura não dá certo, tá aí a prova. Olha como eles discutem. Cada um defendendo a sua tese, quase batendo em cima da Bíblia, mas não se entendem. Enfim. A visão pós-tribulacionista é bem semelhante à pré, com a diferença, é claro, que o arrebatamento aconteceria depois da grande tribulação.
Ainda tem outras, a mesotribulacionista e a pré-ira. Mas talvez a pré e a pós são as mais comuns, ou pelo menos é o que a gente encontra mais conteúdo por aí. Mas espera aí que tem mais. Aí no meio de tanta informação eu aprendi mais uma coisa em um texto que eu li no site do Padre Paulo Ricardo e que eu acho interessante compartilhar aqui com vocês. Lá eu descobri o seguinte, que essa doutrina do arrebatamento, tanto pré quanto pós, fazem parte de uma corrente de pensamento chamado pré-milenarismo. Em resumo, o pré-milenarismo acredita que os 1000 anos descritos em Apocalipse 20, que é comumente chamado de milênio, será uma era de ouro na Terra durante a qual o mundo será completamente cristianizado. Eles creem que esse período acontecerá após a segunda vinda de Cristo e que Cristo reinará fisicamente na Terra durante esse milênio. Eles acreditam ainda que o juízo final só ocorrerá após o fim desse milênio. Mas além desse tem mais dois, o pós-milenarismo e o amilenarismo. Inclusive tudo isso faz parte da doutrina protestante. Olha só que legal. Bom, o pós-milenarismo crê que o milênio deve ser compreendido de modo figurativo e que a frase 1000 anos não se refere a um período fixo de 10 séculos, mas um longo e indefinido período. E que só ao fim do milênio ocorrerá a segunda vinda de Cristo, a ressurreição geral dos mortos e o juízo final. Já mudou um pouquinho. E por fim temos o amilenarismo, que é basicamente o mesmo que a Igreja Católica acredita e os protestantes tradicionais. E o que defende o amilenarismo? Eu vou ler aqui para vocês. A perspectiva milenarista interpreta Apocalipse 20 de modo simbólico e enxerga o milênio não como uma era de ouro terrena na qual o mundo será totalmente cristianizado, mas como o período atual do governo de Cristo no céu e na terra por meio da sua igreja. Os amilenaristas também creem que o bem e o mal coexistirão na terra até o fim. A tensão existente na terra entre os justos e os iníquos só será resolvida pela volta de Cristo no fim dos tempos. A era de ouro do milênio é, em vez disso, o reino celestial de Cristo com os santos, do qual a igreja terrena participa até certo ponto, embora não de forma gloriosa como participará na segunda vinda. Na visão dos amilenaristas, os tronos dos santos que reinam com Cristo durante o milênio estão aparentemente estabelecidos no céu. E o texto não diz em momento algum que Cristo está na terra durante este período com os santos. Isso já me fez lembrar logo da comunhão dos santos, mas isso é outro assunto. Eles explicam que, embora o mundo só venha a ser totalmente cristianizado na segunda vinda, o milênio realmente tem influência sobre a terra, porque Satanás está limitado de tal maneira que não pode enganar as nações, impedindo a pregação do Evangelho. O milênio é uma era de ouro não em comparação com as glórias da época vindoura, mas em relação a todas as épocas antecedentes da história humana, nas quais o mundo foi tragado pelas trevas do paganismo. Pois é, pessoal, teria muito mais coisa para falar, mas o vídeo já está ficando um pouco longo. De repente a gente pode até voltar a conversar sobre isso numa outra oportunidade. E por isso não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e também compartilhar com aquele amigo que talvez nem saiba que a doutrina do arrebatamento não é católica. Também deixa aqui embaixo sua dúvida ou sugestão de tema para um próximo vídeo. Hoje eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço.